Olá a todos, sejam bem-vindos à trilha PEP 8 da Python Brasil 2020. Eu sou a Juliana Caroline, faço parte do PyLab de São Carlos e do Grupo PySanca, e hoje eu vou ser a host da nossa próxima palestrante. Para quem não estiver me vendo, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estou usando óculos e um fone de ouvido, e a nossa palestrante será a Juliane Raiol. Ela é pós-graduanda em Ciência de Dados pela Universidade do Estado do Amazonas. Ela organiza o PyRedes Manaus e o PyData Manaus. E, além disso, ela é embaixadora de inovação cívica na Open Knowledge Brasil. Ela gosta de danças urbanas e escuta vários tipos de música. A palestra dela hoje se chama I Know What You Heard Last Summer, utilizando Python para entender estilos musicais. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de relembrar que toda a comunicação do evento está sendo feita no Discord. Então, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, podem mandar no canal Trilha PEP 8, que ao fim da apresentação a gente vai estar lendo as perguntas para o palestrante. Então, gostaria de passar a palavra para a Juliane agora. Ju, eu acho que seu microfone está mutado. Opa! Já, Agora. pronto. Para quem não estiver me vendo, eu sou uma mulher de 23 anos, tenho cabelo curto, um pouco acima do ombro, uso um óculos da armação um pouco preta e estou usando uma camisa vermelha. Bem, começando a palestra, aqui a gente vai falar um pouco sobre estilos musicais e como que a gente utiliza Python para conseguir entender essas formas de música, né, por meio da API do Spotify. Bem, como a Juliana ela já descreveu, eu faço pós-graduação em Ciência de Dados pela UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, e também faço parte da organização do PyRedes Manaus e do PyData Manaus. Bem, a música, ela nos acompanha em diversos momentos, né? Desde quando a gente começa a fazer nossas festas de aniversário, cantando música de parabéns, né? É big, é big, é big. Aí depois vai crescendo um pouco, e aí a gente vai aprendendo as cantigas de roda. Né? No caso, quem nunca ouviu o Ciranda Cirandinha? E a gente já cresce mais um pouquinho, e aí começa a ouvir um Tribalistas. E aí chega naquela fase assim, já sei namorar. Aí, né, aí como acontece na vida, a gente acaba chegando naquela fase do eu me apaixonei pela pessoa errada. Bem, existe uma playlist para cada momento da vida. Eu mesma eu costumo criar várias, e para cada momento do ano, momento que eu estou vivendo, assim, eu costumo criar uma que é justamente para dar trilha sonora para o que eu estou vivendo no momento. E aí, isso não é só comigo, né? Segundo os dados do Spotify, durante esse período de quarentena, foram criadas cerca de mais ou menos 1 milhão de playlists. E aí, nessas playlists, quais eram as músicas que as pessoas mais colocavam, né? Entre elas estão a música Stuck With You, que é da Ariana Grande com o Justin Bieber. Não sei se vocês já ouviram essa música, mas o clipe dela é bem intimista. E aí a composição de vídeos de pessoas dentro das suas casas. E aí tem vídeo da Ariana Grande na casa dela, do Justin Bieber na casa dele, e aí fãs que enviaram também, e aí a composição toda é assim. E outras músicas que as pessoas estavam escutando nesse período, segundo o próprio Spotify. Uma delas chamada Lockdown, e a outra é Bored in the House. Assim, como a gente pode ver pelo próprio nome, né, as pessoas elas estavam buscando músicas
que pudessem representar aquele momento para elas. E como foi um momento difícil. Agora, falando mais especificamente de mim, como que estava a minha playlist? Bem, eu comecei a ouvir músicas, a Me Conta da Tua Janela, da Ana Vitória, músicas do Emicida, músicas do The Weeknd, que também foi um álbum que lançou logo nos primeiros meses da quarentena. E aí, não só eu ouvi, mas também várias outras pessoas escutaram. Bem, seguindo essas informações do próprio Spotify, foram criadas aproximadamente 127 mil playlists com o título Bored. E aí, tinham músicas como I Don't Care, The Less I Know The Better, músicas da Billie Eilish, When the Party's Over, por exemplo. E aí, é engraçado porque tinham músicas que estavam sendo lançadas bem de forma atual, e também tinham músicas que foram lançadas há muito tempo atrás. Por exemplo, essa The Less I Know The Better é uma música bem antiga, e aí as pessoas começaram a ouvir novamente, e aí isso configura que, né, que as pessoas estavam buscando novas músicas, buscando músicas antigas também, para lembrar coisas do passado. E uma outra coisa interessante a respeito disso é que as músicas elas passaram a ser reproduzidas em nomes dispositivos. Antigamente, a frequência das pessoas ouvirem música era bastante por smartphone ou mesmo no caminho do trabalho. Né? Ouviam no carro, quando estavam indo para a escola, quando estavam indo para trabalhar. E aí, com toda essa mudança de hábito, as pessoas elas passaram a ouvir músicas em dispositivos como as Smart TVs, consoles de videogame. Então, ficou bem diversificado. E aí, agora falando um pouco mais, utilizando como que eu utilizei Python para pegar as informações musicais. Como estava na descrição da palestra, eu peguei dados do Twitter e fiz uma espécie de análise para procurar entender quais eram as músicas que as pessoas estavam ouvindo mais, compartilhando mais, né, lá naquela rede social, através de Python e através da biblioteca Spotify, que é uma biblioteca do Spotify que disponibiliza diversas análises e informações sobre as músicas. Eu utilizei o Selenium para fazer essa coleta desses tweets e utilizei o Jupyter para fazer as análises. Bem, tem uma ferramenta que o Twitter ele disponibiliza chamada busca avançada. E aí lá você consegue adicionar palavras, consegue adicionar hashtags, consegue adicionar diversas informações que podem te retornar algum tipo de dado. E aí, como que foi que eu montei essa query? Bem, como eu estava em busca de informações do que as pessoas buscavam no Spotify e compartilhavam no Twitter, eu utilizei a hashtag NowPlaying e utilizei também o link do Spotify, né, open.spotify.com. E eu fui fazendo essa busca por dias. O que acontece? A primeira vez que eu comecei a fazer, a montar esses exemplos, eu vou pegar logo o range total, de março até junho. Mas o que aconteceu? O Twitter, ele começou a restringir as políticas de coleta. Então, quanto maior era o meu range de busca, menor a quantidade de dados que eu conseguia consumir. E aí, eu comecei a fazer essas consultas por dia. Então, peguei dados a partir do primeiro dia de março, 2 de março, 3 de março, 1º de abril, 2 de abril, 1º de maio, e assim sucessivamente.
E ainda assim, buscando por dias, né, pegando um espaço de tempo um pouco menor, esses dados ainda não foram muitos dados ainda que foram retornados. Por exemplo, como é que funciona a parte dessa coleta? Tem um tweet, digamos, esse que eu estou colocando no exemplo, né, que a pessoa está compartilhando o link da música do Red Hot Chili Peppers. E aí, tem esse link específico, ele está como... Lá, quando a gente abre o HTML, ele está dentro de uma tag A, e aí ele está com esse http s://t.co/ esse valor do hash. E aí, eu fiz essa busca justamente para pegar esses links que estavam dentro dessa tag A. E aí ele me retornou um arquivo TXT com diversos links de URLs. Mas o que acontece? A API do Spotify, quando eu utilizo essa parte de fazer análise de áudio, fazer análise de features, ele me pede que eu passe o ID da música. Mas, daquela forma anterior, como vocês podem notar, ele me dá o Twitter, ele me retorna um arquivo, uma URL comprimida. E aí, t.co, mas esse 9GPI, por exemplo. O que é isso? E aí eu utilizei uma biblioteca do Python chamada requests, que pegava esses links e fazia uma requisição, e aí, a partir dessa requisição eu conseguia obter o link completo, que aí sim aparecia o link do Spotify, aparecia o que aquele link significava, no caso o track, é uma música. E aí esse restante é justamente o ID para eu conseguir fazer a busca. E aí, com esses dados, né, com essas informações que eu consigo coletar, foram mais ou menos 90 links por dia. E isso dava em torno um pouco mais de 2.000 URLs por mês, considerando que eu busquei apenas por tweets que tinham a hashtag NowPlay e aparecia um link do Spotify. Eu também restringi por tweets que eram do Brasil. E aí, fazendo essa coleta, de março a junho, eu consegui um valor um pouco acima de 8.000 URLs do Spotify. Antes, eu estava conseguindo... quando eu estava fazendo a busca pelo range total, né, de março até junho, lá pela busca avançada, ele só me retornou valores aproximadamente, se não me engano, 2.000 URLs. Então, a partir do momento que eu granularizei a minha busca, fui buscando por dias, eu consegui obter um valor maior de URLs. E aí, então, eu comecei a explorar a API do Spotify. E aí, depois que eu fiz toda aquela parte de processamento de coleta dos dados e processamento para conseguir pegar as URLs, eu consegui montar um CSV com as informações. Março, né? A URL do Spotify e consegui fazer um tipo. Eu classifiquei por track. Quando a gente também tem a possibilidade de compartilhar no Spotify um link de playlist, link do artista que a gente está ouvindo, link de podcast. Então, são diversas informações que a gente consegue compartilhar lá. E aí eu peguei essas informações e fiz uma tag para cada uma. E segundo esses dados que eu coletei, o que mais as pessoas compartilhavam. Então, com mais frequência as pessoas compartilham música,
Às vezes compartilham playlists que elas fazem, também um pouquinho depois elas compartilham os álbuns, e aí em seguida elas compartilham poucas informações dos próprios artistas. Então, é justamente um comportamento esperado, né? Porque geralmente a gente está ouvindo uma música, aí essa música é bem interessante, vou compartilhar. E aí acaba que no Spotify, as links do Spotify que estão no Twitter são mais de referente a músicas. Agora, com respeito a links mais compartilhados, né? Quem eram os artistas que tinham links mais compartilhados? Bem, a gente tem o BTS, em seguida a Dua Lipa, aí o Emicida e a Lady Gaga. Lembrando que essas são as informações que eu coletei no Brasil, com todas aquelas restrições do Twitter, restrições de hashtag, de links, de informações que deveriam aparecer no meu tweet para o crawler conseguir coletar. As músicas com links mais compartilhados. Bem, a gente tem o link mais compartilhado durante esse período, segundo essa coleta, foi You Are The Champions, que é uma versão daquela música We Are The Champions. So What? A gente tem Roses, aí tem Levitating, que é uma música da Dua Lipa, e Blind the Lights, que também é uma música do The Weeknd. E aí, essa era o conjunto total, né, de URLs que eu consegui pegar e processar. Aí depois de que eu consegui pegar essas URLs, eu fiz um processamento com a API do Spotify. E aí, para cada música que foi, cada link que foi processado ali, ele me retornou uma série de atributos. Por exemplo, que eu consigo trabalhar. Que vai desde energy, por exemplo, o quão agitada é aquela música, o nível se aquela música ela é acústica, o speedness, se aquela música ela possui mais palavras, ou se ela é uma música que tem mais batida, por exemplo. Tem uma série de atributos que eu consigo trabalhar em cima dessas informações do Spotify. E aí eu escolhi ver essa questão da energia, né, da música. Então a gente vê que a maioria das músicas, elas se concentram, as músicas que foram coletadas, né, que as pessoas compartilhavam, elas se concentram nessa faixa de 0 a 8 de energia de nível de música agitada que está sendo compartilhada. E aí, isso mostra, pelo menos nesse contexto que foi gerado os dados, que as pessoas estavam em busca de músicas que pudessem ser mais alegres, que fizessem com que elas se sentissem felizes, tendo em vista todo o contexto social. Mas e se a gente quiser acompanhar nossos próprios dados, né? Tem um site chamado last.fm e lá a gente consegue fazer um link com as músicas que a gente ouve do Spotify, e aí ele também disponibiliza uma espécie de estatística. E aí essas estatísticas, elas vão desde, por exemplo, quais artistas eu estou escutando mais, quais músicas eu escuto mais. E aí ele me dá um intervalo, por exemplo, em uma semana eu escutei tantos artistas, em um mês, em 180 dias, em um ano. E aí é bem interessante para quem gosta de ficar acompanhando, né, fazer essas análises e ver o que está escutando mais, qual o período que você está escutando, sei lá, estou escutando mais música pop, ou eu estou escutando mais pagode. E aí é bem interessante, assim, porque lá a gente consegue ver
forma um pouco mais de gráfico e tudo mais. Aí eu compartilhei aqui, por exemplo, os meus top artistas nesses últimos 180 dias. E aí lá, quando vocês criam uma conta, vocês conseguem também ver quais artistas vocês estão escutando mais. É bem interessante. Eu estou mostrando aqui um tweet que eu achei bem legal, que foi um dos que eu estava coletando. E aí a pessoa, ela compartilhou uma playlist dela e que, mesmo que a música ela não trouxesse a cura para aquele momento, mas ela podia fazer companhia. E aí que é algo agradável, né? E aí que ele escutava música por muitas horas do dia. E aí ele até mandou, que aproveite e tudo mais. Bem, essas informações, esse dataset que eu montei, juntamente com os scripts que eu desenvolvi, juntamente com uma análise mais aprofundada, eu vou estar também disponibilizando lá no link, lá no grupo do Discord. E para quem tiver dúvida, eu acho que temos tempo para tirar dúvida. E pode me acompanhar nas redes sociais, que estamos por aí. Nossa, muito legal a sua palestra, Ju. Eu achei bacana na hora que você mostrou o seu perfil ali do Last FM. Achei bem parecido com o meu. Em primeiro lugar, Skank, que eu também ouço bastante. Eu vou pegar as perguntas que tiveram aqui no Discord. A primeira foi do Gabriel Fonseca, e ele perguntou por que você preferiu usar o Selenium ao invés do Beautiful Soup ou do Squarepie. Então, eu achei mais simples de se trabalhar com o Selenium. Eu iniciei essa parte do crawler com o Squarepie, e eu tive alguns problemas no início, né? Aí eu achei, eu acho que eu vou conseguir trabalhar melhor com a parte do Selenium. Porque como que funcionou? O Twitter, ele me abriu uma aba depois que eu fiz a minha busca avançada, e aí eu fiquei dando scroll. Então, o meu crawler, ele abria essa aba e ficava dando scroll infinitamente até os tweets terminarem de aparecer. E aí, por essa possibilidade de eu conseguir pegar vários tweets, né, e não só com uma requisição, eu optei pelo Selenium. Eu também cheguei a testar algumas bibliotecas que trabalham com essa parte de coleta de tweets, o TweetPie, mas como teve essa mudança nas restrições para a coleta de dados pelo Twitter, então eu não consegui pegar muitas informações com essas bibliotecas também, né, que é uma outra forma de se trabalhar. E aí eu acabei mexendo mais com essa parte do Selenium para conseguir fazer o scroll e conseguir pegar os dados enquanto as informações iam aparecendo. Legal. A próxima pergunta é do Jean Costa, e ele perguntou por que você não utilizou a API do Twitter. Mas eu acho que já está meio englobado nessa resposta, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, foram essas perguntas, então. Gostaria de agradecer novamente pela sua disponibilidade de trazer esse conteúdo bem legal para a gente. Agora aqui na Trilha PEP 8, a gente vai ter mais uma palestra, às 7h10, que vai ser a palestra do José Estevan, que ele vai falar sobre AutoML com Python. E, bom, agradecer então novamente todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Juliane, pela sua palestra. E daqui a pouquinho, então, a gente já tem a próxima palestra. Tchau. Tchau. Obrigada.